Imagine entrar em um ônibus comum, no meio da sua rotina, e ao olhar pela janela, perceber que algo mudou. As ruas parecem mais escuras, os prédios estão em ruínas e as pessoas que passam têm um olhar vazio, quase inumano. Você não sabe como chegou ali, mas uma sensação sufocante toma conta do ar. Alguns chamam esse lugar de Sete Além, um espaço que não aparece nos mapas, mas que atravessa histórias, fóruns na internet e relatos de pessoas que juram ter cruzado suas fronteiras. Um lugar que não deveria existir, mas que insiste em se manifestar na realidade de quem não pediu para conhecê-lo. Essa dimensão paralela, se é que podemos chamar assim, desperta a imaginação e o medo desde que as primeiras histórias surgiram. O que seria Sete Além? Uma lenda urbana criada para assustar curiosos? Ou um acesso proibido a um mundo que funciona como reflexo distorcido do nosso? Ao longo deste vídeo, você vai mergulhar em teorias, testemunhos e enigmas que cercam este mistério. Prepare-se, porque as portas de Sete Além podem estar mais próximas do que você imagina. Antes de começarmos essa jornada obscura, já aproveite para se inscrever no canal Guardião do Cronos, ativar o sininho e deixar seu like. Aqui exploramos os mistérios mais ocultos da história e do imaginário humano, sempre com a profundidade e o respeito que cada enigma merece. E agora, sem mais demora, vamos atravessar juntos o portal que nos leva a um dos segredos mais sombrios já contados, Sete Além. Sete Além é, ao mesmo tempo, um nome simples e uma ideia perturbadora. Não há registros históricos oficiais, não há mapas, nem referências em livros antigos. O que existe são relatos fragmentados, espalhados como peças soltas de um quebra-cabeça que parece impossível de montar. Para alguns, trata-se de uma lenda urbana criada para assustar leitores curiosos da internet. Para outros, porém, é a prova de que existem mundos paralelos, convivendo lado a lado com o nosso, separados apenas por uma linha tão tênue que, em momentos específicos, pode ser atravessada sem aviso. O nome Sete Além carrega consigo um peso misterioso. Por que sete? Por que além? Alguns acreditam que a palavra está ligada a antigas tradições espirituais, onde o número 7 simboliza completude e transição entre planos. Além, por sua vez, seria a representação de uma fronteira que nos separa de algo proibido. Quando combinadas, essas duas palavras criam a imagem de um lugar inalcançável, que está além da compreensão humana, mas que ocasionalmente se manifesta de forma inesperada. Os relatos mais populares começaram a surgir em fóruns da internet nos anos 2000, onde pessoas compartilhavam experiências que, embora diferentes em detalhes, tinham pontos em comum perturbadores. Um ônibus que não deveria existir. Ruas que pareciam iguais às nossas, mas com uma atmosfera estranha. Pessoas que não se comportavam como pessoas comuns. A narrativa foi crescendo, ganhando vida própria, e quanto mais era contada, mais outros apareciam afirmando terem vivido experiências similares. Assim, o mito de Sete Além se tornou algo que não podia mais ser ignorado. Mas reduzir Sete Além a um mito da internet seria simplificar demais. Muitas das histórias carregam uma consistência que intriga até os mais céticos. Há descrições repetidas sobre a aparência do local, sobre a sensação de desconforto e, principalmente, sobre a dificuldade de voltar. O que mais chama a atenção é que, em quase todos os testemunhos, as pessoas não procuram Sete Além. Elas simplesmente acabam lá, como se esse outro mundo escolhesse suas vítimas aleatoriamente, abrindo uma porta invisível em momentos banais da vida cotidiana. No fim, o que realmente é Sete Além continua sem resposta. Talvez um universo paralelo, talvez um pesadelo coletivo alimentado pelo imaginário humano. Pode até ser uma metáfora inconsciente para os medos que carregamos em silêncio. Mas uma coisa é certa: quem passa por Sete Além dificilmente volta igual.
O simples ato de testemunhar algo que não deveria existir é suficiente para transformar a mente de qualquer um, deixando uma cicatriz permanente que faz a pergunta ecoar: e se esse lugar realmente estiver esperando por nós, em alguma esquina que ainda não cruzamos? Um dos aspectos mais assustadores de Sete Além é a imprevisibilidade das supostas entradas para esse lugar. Diferente de histórias tradicionais sobre portais mágicos ou passagens místicas, aqui não há um ritual, um objeto específico ou um mapa a seguir. O acesso acontece de forma banal, no meio do cotidiano, quando menos se espera. Muitas pessoas relatam ter entrado em Sete Além simplesmente ao pegar um ônibus errado, ao atravessar uma rua desconhecida ou até mesmo ao abrir a porta de um prédio comum. É como se a realidade tivesse pontos frágeis, rachaduras invisíveis, que ao serem atravessadas, nos lançam para uma versão distorcida do nosso próprio mundo. O transporte público parece ser um dos meios mais recorrentes nos relatos. Passageiros descrevem que entram em um ônibus ou trem aparentemente normal, mas em certo momento percebem que algo não está certo. O motorista não fala. Os demais passageiros parecem estranhamente silenciosos e o caminho começa a se transformar. As ruas tornam-se diferentes, mais escuras, como se estivessem em ruínas ou paralisadas no tempo. Quando se dão conta, já não reconhecem nada do que vem. Nesse momento, a sensação de desespero se instala, pois não há como simplesmente pedir para descer ou voltar para casa. Outros testemunhos falam de estradas desertas que se transformam do nada. Motoristas relatam que estavam seguindo rotas familiares, mas de repente o caminho parece mudar e a estrada os leva a lugares que não constam em nenhum mapa. O céu fica mais carregado, as placas parecem ilegíveis e há uma sensação de que não importa para onde se vire, sempre acabará mais fundo em Sete Além. O mais angustiante é que, em alguns casos, essas pessoas relatam que rodaram por horas sem encontrar saída, até que, de repente, como se nada tivesse acontecido, estavam de volta à sua realidade. Há também casos ainda mais perturbadores. Pessoas que simplesmente atravessaram uma porta comum de um prédio, de uma casa abandonada, de um corredor estreito e, ao sair do outro lado, perceberam que não estavam mais onde deveriam estar. Em vez de um local familiar, encontraram ruas sombrias, construções em ruínas e indivíduos de aparência estranha. Como se a simples ação de abrir uma porta fosse suficiente para cruzar a fronteira entre dois mundos. Isso reforça a ideia de que não existe segurança real contra Sete Além. O acesso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Essas histórias tornam o mito ainda mais inquietante, pois não se trata de algo que se pode evitar conscientemente. Você pode estar apenas voltando do trabalho, andando pelo seu bairro e, de repente, sentir que a realidade ao seu redor se distorceu. É nesse instante que muitos afirmam ter atravessado para Sete Além, sem aviso, sem escolha e sem garantias de retorno. O fato de as portas de entrada serem tão banais e imprevisíveis é o que dá ao mistério um tom verdadeiramente aterrorizante. Qualquer um de nós pode ser o próximo a cruzar a fronteira invisível. Quem afirma ter chegado a Sete Além descreve um ambiente que, à primeira vista, parece uma cópia distorcida do nosso mundo. Ruas semelhantes, prédios parecidos, lojas e casas que lembram os locais comuns do dia a dia. Mas logo, a sensação de familiaridade dá lugar a um desconforto profundo, quase impossível de ignorar. O ar parece mais denso, como se houvesse uma pressão invisível sobre o corpo. O céu raramente é azul. Ao contrário, é descrito como cinzento, nublado, com uma luz pálida que não aquece e nunca muda, como se o tempo estivesse preso em uma tarde eterna. As ruas, mesmo quando parecem habitadas, transmitem um silêncio incômodo. Não é o silêncio comum da madrugada, mas uma ausência de sons que deveria estar lá. Pássaros, motores de carros,
o burburinho de vozes. Tudo parece abafado, como se o lugar tivesse sido esvaziado de vida. Alguns dizem que é possível ouvir passos ao longe ou murmúrios sem fonte aparente, mas nunca identificar claramente de onde vem. O ambiente todo parece projetado para confundir a mente humana e provocar a sensação de que se está em um sonho ruim do qual não há como acordar. As construções de Sete Além também carregam marcas de estranheza. Casas com janelas trancadas por dentro, lojas com vitrines empoeiradas que exibem objetos deslocados no tempo, como se tivessem sido esquecidos há décadas. Prédios altos e escuros, cujas luzes piscam de maneira irregular, completam o cenário opressor. Muitas pessoas relatam a impressão de que estão sendo observadas de dentro dessas janelas, como se houvesse presenças escondidas, sempre à espreita, mas raramente visíveis. É como andar em uma cidade que parece familiar, mas que ao mesmo tempo rejeita o visitante. A sensação física de estar em Sete Além também é frequentemente descrita como sufocante. Testemunhos falam de calafrios constantes, de tontura, de uma pressão nos ouvidos, como se estivessem em uma altitude elevada. O corpo parece reagir instintivamente à estranheza do lugar, como se tentasse avisar que ali não é seguro. A própria mente entra em conflito. Parte reconhece as ruas e construções, enquanto outra parte grita que nada daquilo faz sentido. Essa dualidade cria um terror psicológico intenso, onde a própria percepção da realidade começa a ser questionada. Esse conjunto de elementos faz da atmosfera de Sete Além um dos pontos mais perturbadores do mito. Não é apenas a ideia de estar perdido em um lugar estranho, mas a percepção de que se está em uma realidade onde as regras são diferentes, hostis e talvez até mortais. A cada esquina, a sensação de ser vigiado aumenta e a própria paisagem parece avisar: você não deveria estar aqui. É essa atmosfera sinistra, sufocante e contraditória que transforma Sete Além em algo muito mais do que uma lenda urbana. Ela se torna uma experiência de terror existencial. Se a atmosfera de Sete Além já é suficiente para desestabilizar qualquer um, os relatos sobre os seus habitantes tornam tudo ainda mais assustador. Muitas pessoas que afirmam ter chegado lá descrevem encontrar indivíduos aparentemente comuns. Homens de terno, mulheres com sacolas de compras, crianças correndo pelas ruas. Mas basta um olhar mais atento para perceber que há algo profundamente errado. Os rostos parecem rígidos demais. Os sorrisos não combinam com os olhos. E os movimentos têm um ritmo artificial, como se fossem atores mal ensaiados em uma peça macabra. O que mais inquieta é a forma como esses habitantes interagem, ou melhor, não interagem. Testemunhos contam que, ao tentar puxar conversa, as respostas vêm em frases curtas, sem emoção, como se fossem palavras ensaiadas. Alguns até afirmam que os moradores de Sete Além falam coisas que não fazem sentido, frases desconexas ou repetidas, como se estivessem presos a um script que não conseguem quebrar. Outros dizem que, ao se aproximar demais, esses indivíduos apenas encaram fixamente, com olhos vazios, sem piscar, até que o visitante, tomado pelo medo, se afasta. Há também relatos de pessoas que sentiram uma hostilidade velada. Não é sempre explícita, mas perceptível no ar. Os moradores observam, seguem com o olhar e, em alguns casos, até parecem se aproximar de maneira ameaçadora, sem nunca correr ou gritar, apenas caminhando lentamente atrás da vítima. Essa perseguição silenciosa cria uma tensão insuportável, pois não há como prever se esses seres vão atacar ou se simplesmente estão cumprindo uma função desconhecida: vigiar os intrusos. Alguns investigadores amadores fascinados pelo mistério chegaram a levantar a hipótese de que esses habitantes não são pessoas reais, mas projeções, ecos de outra dimensão.
Seriam talvez reflexos distorcidos de indivíduos do nosso mundo, cópias defeituosas, sombras de algo que um dia existiu de verdade. Essa teoria explicaria o comportamento mecânico, as frases sem sentido e o olhar vazio que tanto assusta quem ousa encarar essas figuras. É como se Sete Além fosse habitada por marionetes de carne, mantidas ali apenas para reforçar a ilusão de uma cidade viva. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: os habitantes de Sete Além não são acolhedores. Sua simples presença é suficiente para despertar um instinto de alerta em qualquer ser humano, como se a mente reconhecesse, em um nível profundo, que aquelas figuras não pertencem à nossa realidade. Eles são o lembrete constante de que o visitante está em um território hostil, onde nada é confiável e onde cada olhar vazio parece esconder uma ameaça invisível. Uma das teorias mais intrigantes sobre Sete Além é a de que esse lugar seria uma dimensão paralela que ocasionalmente se sobrepõe à nossa. Em diversas culturas antigas, existem relatos de mundos sobrepostos ou realidades escondidas, acessíveis apenas em momentos específicos, geralmente associados a estados alterados de consciência, rituais ou acidentes inexplicáveis. O mito moderno de Sete Além parece ecoar essas mesmas tradições, como se fosse uma versão contemporânea de uma crença milenar, a de que não habitamos apenas um universo, mas uma rede de realidades entrelaçadas, e que algumas portas se abrem sem aviso. A ciência moderna, embora ainda sem respostas definitivas, também oferece pistas que alimentam a imaginação. Teorias da física, como a do multiverso ou a dos universos paralelos, sugerem que podem existir infinitas versões da realidade coexistindo com a nossa. Se isso for verdade, Sete Além poderia ser uma dessas dimensões alternativas, uma espécie de cópia imperfeita do nosso mundo. A semelhança com nossas ruas, prédios e pessoas reforçaria a ideia de que se trata de uma realidade espelhada, mas corrompida, como um reflexo distorcido em um espelho rachado. Outros acreditam que Sete Além não é apenas uma dimensão paralela, mas uma espécie de entrelugar, um espaço de transição entre mundos. Assim como corredores conectam cômodos diferentes em uma casa, Sete Além poderia funcionar como um corredor interdimensional, um ponto de passagem entre múltiplas realidades. Isso explicaria por que tantas pessoas afirmam ter chegado lá sem querer, apenas atravessando um ônibus, uma rua ou uma porta comum. Talvez, sem perceber, tenham esbarrado em uma das rachaduras que ligam o nosso mundo a esse limbo desconhecido. Há ainda os que enxergam uma conexão espiritual no fenômeno. Para muitos, Sete Além não seria físico, mas sim um plano existencial, acessado por meio de experiências limítrofes, como quase desmaios, lapsos de tempo ou até situações de quase fim da vida. Seria um espaço simbólico, uma representação do subconsciente coletivo, onde os medos e angústias humanas se materializam em forma de cidade. Essa visão se aproxima de antigas tradições místicas que falam de lugares entre mundos, como o bardo tibetano ou os reinos transitórios do xamanismo. Seja como dimensão paralela, corredor interdimensional ou manifestação espiritual, o fato é que Sete Além parece resistir a qualquer tentativa de explicação lógica. Cada relato, cada testemunho reforça a sensação de que não estamos diante de uma simples lenda urbana. Talvez Sete Além seja a prova de que a realidade é mais frágil do que imaginamos e de que existem fronteiras invisíveis que, uma vez cruzadas, nos obrigam a encarar verdades que a ciência ainda não ousa admitir. O que se esconde em Sete Além pode ser apenas um fragmento de um enigma muito maior, um que envolve não apenas a nossa realidade, mas todas as outras que coexistem além dela. O que torna Sete Além tão assustador
Não é apenas a teoria em torno dele, mas os relatos de pessoas comuns que afirmam ter estado lá. Diferente de histórias de terror inventadas, essas narrativas surgem em fóruns, blogs e até conversas presenciais, sempre com uma coerência perturbadora. O mais intrigante é que esses relatos não parecem buscar fama ou atenção, mas sim alívio, como se os narradores quisessem apenas compartilhar algo que marcou suas vidas de forma traumática. Há quem descreva a experiência como o evento mais impactante de sua existência, algo impossível de esquecer, mesmo anos depois. Um dos testemunhos mais famosos é o de um homem que dizia ter entrado em um ônibus em São Paulo. A viagem começou normal, mas em certo ponto ele percebeu que não reconhecia mais o caminho. Ao olhar para os outros passageiros, sentiu um calafrio. Todos estavam estranhamente imóveis, com olhares fixos e vagos, como bonecos vivos. Quando tentou perguntar onde estavam, ninguém respondeu. Desesperado, pediu ao motorista para descer, mas este apenas o encarou pelo retrovisor, sem dizer uma palavra. Quando finalmente conseguiu sair, percebeu que não estava mais em São Paulo. As ruas eram escuras, empoeiradas, e os prédios pareciam abandonados. Era Sete Além. Outro relato perturbador é o de uma jovem que jurava ter atravessado para Sete Além ao sair de uma festa. Ela disse que errou o caminho de casa e entrou em uma rua desconhecida. No início, parecia apenas um bairro diferente, mas a cada passo, tudo ficava mais estranho. As casas estavam deterioradas, as luzes piscavam e, ao olhar para as pessoas, sentiu que algo estava errado. Elas a observavam em silêncio, sem mover os lábios, apenas acompanhando seus passos com os olhos. Ela correu, entrou em uma viela e, de repente, voltou a reconhecer a sua rua. Mas desde então, nunca mais conseguiu passar por aquele lugar sem sentir arrepios. Há ainda casos coletivos que tornam a história ainda mais enigmática. Em um fórum antigo, um grupo de amigos contou ter entrado em um prédio abandonado por curiosidade. Do outro lado da porta, encontraram corredores intermináveis, cheios de portas fechadas e um cheiro de mofo insuportável. Ao abrirem uma das portas, estavam em uma sala que parecia uma versão estranha de um escritório comum, com pessoas escrevendo em máquinas de datilografia, como se estivessem presas em outra época. Ao perceberem que estavam sendo observados, fugiram desesperados. Quando voltaram ao mesmo prédio dias depois, tudo havia desaparecido. Não havia corredor nem portas, apenas paredes de concreto. Esses testemunhos, embora impossíveis de comprovar, se multiplicam de forma assustadora. Cada pessoa descreve detalhes diferentes, mas todos convergem em pontos em comum. A sensação de sufoco, o ambiente parecido mas errado, os habitantes estranhos e, acima de tudo, o medo paralisante. O mais intrigante é que, em muitos casos, os envolvidos relatam mudanças psicológicas duradouras, crises de ansiedade, insônia e até a incapacidade de andar sozinhos à noite. É como se Sete Além não apenas tivesse roubado um pedaço de tempo dessas pessoas, mas também deixado uma marca invisível em suas almas. Se os relatos sobre Sete Além já são assustadores por si só, existe um detalhe que torna o mistério ainda mais sombrio: a ideia de que não se deve falar demais sobre esse lugar. Muitos testemunhos mencionam um sentimento de perseguição ou de represália após compartilharem suas experiências. É como se forças desconhecidas, sejam humanas ou não, trabalhassem para impedir que a verdade sobre Sete Além fosse revelada. Essa aura de proibição transforma a lenda em algo mais perigoso, fazendo com que cada depoimento seja visto como um risco, não apenas para quem viveu a experiência, mas também para quem ousa repeti-la. Há casos de pessoas que relataram estranhos acontecimentos depois de exporem suas histórias publicamente.
Uma delas contou que começou a receber ligações misteriosas, sempre de números desconhecidos, onde vozes distorcidas apenas repetiam palavras sem sentido ou ficavam em silêncio total. Outra relatou que, após postar seu testemunho em um fórum, começou a ver figuras estranhas, observando-a à distância, em pontos de ônibus ou esquinas, como se fosse constantemente vigiada. Essas coincidências alimentaram a ideia de que falar de Sete Além pode atrair a atenção de forças que preferem o silêncio. Alguns acreditam que essa proibição é imposta por entidades que habitam o próprio Sete Além. Seriam os habitantes silenciosos, os guardiões do segredo. Talvez essas figuras estranhas existam não apenas para compor o cenário assustador, mas para garantir que intrusos não tragam informações para o nosso mundo. Outros, mais inclinados às teorias conspiratórias, defendem que existe uma rede de encobrimento humano envolvida, como se governos ou organizações secretas soubessem da existência desse lugar e fizessem de tudo para manter o mistério intocado. O fato é que, independentemente da origem dessa proibição, muitos relatos desaparecem repentinamente da internet. Fóruns inteiros sobre Sete Além sumiram sem explicação. Depoimentos foram deletados e pessoas que antes compartilhavam suas experiências simplesmente silenciaram. Essa ausência repentina alimenta ainda mais a sensação de que existe uma força ativa trabalhando contra a propagação da lenda. Afinal, se fosse apenas uma invenção, por que haveria tanto esforço para apagar qualquer vestígio? Esse clima de censura velada dá a Sete Além um tom quase conspiratório, onde não apenas o lugar em si é aterrorizante, mas também o peso de carregar a memória dele. Aqueles que ousam falar demais parecem pagar o preço, seja com o medo constante de estarem sendo vigiados, seja com a própria exclusão do espaço digital. No fim, a mensagem implícita é clara. Você pode até ter ido a Sete Além, mas não deve contar a ninguém. O silêncio, nesse caso, não é apenas uma escolha, mas uma proteção. Depois de percorrer os relatos, teorias e enigmas de Sete Além, fica claro que estamos diante de algo que vai muito além de uma simples lenda urbana. O que impressiona não é apenas a coerência assustadora entre as histórias, mas o impacto profundo que elas deixam em quem viveu a experiência. Não importa se estamos falando de uma dimensão paralela, um reflexo distorcido do nosso mundo ou uma construção coletiva da mente humana. O fato é que Sete Além se recusa a ser ignorado. Ele persiste como uma sombra que insiste em acompanhar a nossa realidade, mesmo quando fingimos que não está lá. O mais perturbador é a imprevisibilidade. Não existe uma chave, um ritual ou um mapa que mostre como chegar a Sete Além. As entradas surgem em lugares banais, um ônibus, uma rua, uma porta. Isso significa que, em teoria, qualquer pessoa pode cruzar a fronteira sem querer. Eu, você, qualquer um de nós. E essa possibilidade transforma o mito em algo ainda mais próximo e assustador, pois a próxima vítima pode estar apenas seguindo sua rotina, sem imaginar o que a espera ao virar a esquina. Ao longo dos anos, tentaram explicar o fenômeno com ciência, espiritualidade e até conspiração. Mas nenhuma dessas explicações conseguiu dissipar a dúvida. Pelo contrário, quanto mais se fala de Sete Além, mais histórias surgem, mais detalhes se repetem, mais camadas se acumulam nesse quebra-cabeça impossível de resolver. É como se cada relato fosse uma peça que nos aproxima da verdade, mas que, ao mesmo tempo, reforça a sensação de que nunca teremos uma visão completa do todo. O silêncio forçado em torno do tema apenas aumenta o peso do mistério. Fóruns apagados, testemunhos desaparecidos e pessoas que decidiram nunca mais falar sobre o assunto formam uma cortina de segredo que parece intencional. Isso levanta a questão:
Será que existem mesmo forças interessadas em esconder a verdade? Ou o próprio Sete Além escolhe se manter na sombra, punindo aqueles que ousam revelar demais? No fim, resta apenas a pergunta que não quer calar. Sete Além é apenas uma lenda urbana nascida da imaginação coletiva? Ou é a prova de que existem mundos escondidos à espreita, esperando o momento certo para se revelar? Cabe a você decidir. Mas lembre-se, da próxima vez que pegar um ônibus silencioso demais ou entrar por uma rua estranhamente deserta, fique atento. Talvez você esteja prestes a atravessar a fronteira e descobrir por si mesmo o que se esconde em Sete Além.